Joia. Então, estamos já gravando, né, ao vivo. Sejam todos bem-vindos, né? Acho que eu cumprimentei todos, salvo... Eu não. Não te cumprimentei ainda? Não, Tu não. tá com... poxa. Tô jantando Não, ainda. Leonardo, sim, Leonardo. Eu falei contigo, te Não, eu cumprimentei, sim, é né? só o Xander, ele tá magoado contigo, só. Ai. Então tá jóia. Meus O caros, Lemuel também. O Lemuel. Tá como Eu vou te ser bem ATM, né? franco, Lemuel. Eu não tava conseguindo lembrar o teu nome e tu tá acessando com o Google acho que da empresa, e aí ficou o nome da empresa ali, eu já. Não, é verdade, é Mas verdade. agora tá jóia. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foram Tudo de certo. férias, né? Férias e meia. Boa Meio noite. meio, né? Pseudo-férias, né? Ô, Lemuel, Pseudo-férias. É Tu verdade. conseguiu falar com a Marli? Eu? É, Consegui, ela já entrou em contato comigo. então tá. Desculpa, Valeu. professor. Feito. Jóia. Ué. Então, pessoal, dando início aí, né? Estava falando antes que todos já foram meus alunos, né? Exceto a Caroline, né? Inclusive a Brenda, que está acessando agora também, e seja bem-vinda já, desde já, Brenda. Aquela habitual apresentação dos alunos, tá? Ela já seria diferente se vocês fizessem via, né, Google Meet aqui, né? Mas no caso eu preparei para vocês, né, uma apresentação aqui no ambiente aula, tá? Na própria plataforma, deixa eu apresentar de novo a minha tela aqui. Vamos lá. Já aparece a minha tela para vocês aí? Ainda não, professor. Não? Acho que agora está rodando o loop. Agora deu. Eu acho que vai começar. Agora sim. Agora sim? Jóia. Então, pessoal, eu tinha mostrado para os colegas que já haviam acessado antes, tá? Eu disponibilizei aqui na plataforma, né? Vejam que o primeiro dia de aula aqui tem bastante arquivos e links, enfim, né? Na verdade, eles estão na aula 1, a grande maioria deles, mas poderia estar dividido entre aula 1 e aula 2, né? Porque os dois últimos links aqui e arquivo, né? Eles são referentes à primeira atividade semipresencial, que depois nós vamos falar, certo? O que eu queria chamar a atenção para vocês nesse momento mesmo, né, é aqui esse link aqui do trabalho discente efetivo de vocês, né, que inclusive é o que vale a presença de vocês acessando, né, clicando aqui sobre, né, esse link, vocês são direcionados para um novo link, né, e nesse link vocês vão cair nessa página aqui do perfil dos acadêmicos de administração estratégica de 2020, segundo semestre, certo? Pessoal, vou fazer uma confissão aqui para vocês, tá? Que eu acredito que vocês fiquem se perguntando muitas vezes o porquê, né? Por que o professor pede para que nós venhamos nos apresentar todo semestre? A gente já está careca de saber quem é um, quem é o outro, né? Mas a grande verdade é que a gente procura justamente o quê? Traçar o perfil da turma, né? Tentar identificar o que os alunos já têm de experiência, já têm de aprendizagem naquele assunto, para aí modelar depois o plano de ensino da forma melhor possível.
Claro que em algumas turmas, essa modelagem, né, ela é maior e em outras é menor. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu estou ministrando uma disciplina em Gravataí de processos de gestão da qualidade, tá? Que é a disciplina que substitui a antiga gestão da qualidade, que alguns de vocês, inclusive, fizeram comigo, né? Mas, além disso, tem alunos que fizeram a antiga produtividade e qualidade organizacional, que era o nome da disciplina antes de ser gestão da qualidade, né? E tem alunos do curso de gestão da qualidade, lá em Gravataí, que fizeram gestão da qualidade, ou que fizeram produtividade, ou que fizeram planejamento e gestão estratégica da qualidade, que é justamente uma disciplina que 50% é administração estratégica e 50% é gestão da qualidade. Por que eu precisava identificar isso? Justamente para ver se tem algum aluno que daqui a pouco já viu aquele conteúdo que eu estou dando nessa de processo, mas se matriculou erroneamente nessa disciplina, né? Então, é uma forma aí de eu identificar isso, né? Além do que, né, eventualmente, a gente vê até alunos que daqui a pouco poderiam fazer uma prova de proficiência e nem fazer aquela disciplina, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive aluno, por exemplo, que era Master Black Belt em Six Sigma, tá? E aí ele fazia a disciplina de gestão da qualidade, não fazia muito sentido. Ele fez a prova de proficiência, aprovou, né? E aí se liberou da disciplina em si, né? Então, um dos objetivos também é verificar questões como essa, né? E claro, né, pessoal, obviamente que num primeiro dia de aula serve também como um quebra-gelo, né? Então, a apresentação, mas o grande objetivo dela mesmo é ter um perfil de vocês, né? E agora, sou bem honesto para vocês, nem sei se eu vou fazer mais apresentação formal no primeiro dia de aula, não sei se eu não vou fazer só pelo Meet mesmo, pelo Meet não, pelo Google Formulários, né? Porque já me dá os gráficos, já me dá a quantidade de alunos, tudo certinho, né? Facilita bastante a vida. Certo? Bueno. Deixa eu ver aqui. Vamos começar, né, com uma questão, sim, que é uma formalidade, né? E eu até costumo brincar com vocês, né, que ai do aluno que disser que eu não apresento o plano de ensino, né? Esse semestre, inclusive, eu tenho prova material, né? Isso está sendo gravado, eu vou apresentar o plano de ensino. Então, se a minha coordenadora me chamar a atenção porque algum aluno disse que eu não respondi o plano de ensino, não apresentei o plano de ensino, vai estar gravado, eu só mando para ela, olha aí, tá aí o plano, tá aí a apresentação, certo? Bueno, vou abrir então aqui o plano e já apresento para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vocês enxergam a minha tela aqui? Desculpa eu ser meio insistente com essa pergunta, sim, mas é que, como eu estou no plano de ensino aqui agora, eu perco o contato visual com vocês, né? Aí por isso que de vez em quando eu vou perguntar, né? E até para saber se vocês estão aí, né? Se está tudo certinho, enfim. Tá? De cara aqui, abrir na tela, já vi um erro nesse plano de ensino, tá, pessoal? Mas não se preocupem, é o plano de ensino certo, tá? Até vou conferir aqui. 2019, hoje é dia 7 de agosto, tá 19/2, porque foi o último semestre que eu tinha dado essa disciplina em Porto Alegre, tá? Mas é 2022. Depois eu corrijo e vou postar o novo plano de ensino, tá? Aliás, plano de aprendizagem, né? O pessoal do pedagógico aí briga conosco que não é mais plano de ensino, é de aprendizagem. Tá? Segundo elas, a grande diferença é que aqui a gente planeja a forma que vocês vão aprender, né? E não exatamente a forma de que nós vamos ensiná-los. Eu acho uma diferença muito mais semântica do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, né? É a opinião desse modesto professor, certo? Bueno, a nossa disciplina, então, é administração estratégica,
né, que trata do quê? Né? A ementa é justamente do que se trata a disciplina em si. Né? Abordagens sobre o desenvolvimento de modelos de estratégia e planejamento, né, formulação, implementação e condicionantes, proporcionando subsídios para o desenvolvimento do pensamento estratégico e sua aplicação nas empresas. Depois, as competências, tá? O que seriam as competências? Seria aquilo que a gente espera que, ao final da disciplina, vocês sejam capazes de fazer, de realizar. Tá? Primeiro, analisar o macroambiente da estrutura empresarial e da concorrência para realizar diagnóstico e estudos de setores empresariais. Depois, aplicar a gestão estratégica a partir da elaboração, implementação e controle do planejamento estratégico. Elaborar e definir estratégias de enfrentamento face aos diferentes contextos organizacionais e cenários que se apresentam. Responsabilizar-se por seus erros e decisões, né? Aqui eu diria que pelos seus atos, né, e decisões, tanto atos para o bem quanto, né, eventualmente para o mal. Autogerir sua formação e participação, tendo iniciativa e autonomia em pesquisa científica. E, por último, ter postura, e não menos importante, ter postura ética profissional. Aqui seriam, então, todos os conhecimentos, habilidades e atitudes que nós esperamos que vocês desenvolvam até o final dessa disciplina. Certo? Pessoal, os objetivos eu não vou ler, porque a diferença entre os objetivos e as competências é que os objetivos são do professor, né? O que eu preciso fazer para que vocês desenvolvam essas competências aqui, certo? Então, acaba sendo meio que repetitivo, né? Só muda, né, que os objetivos aí são para mim, enquanto professor, né? São o meu norte, por assim dizer. Né? Depois, as abordagens temáticas eu também não vou ler agora, porque isso tem ali no cronograma aula a aula também, né? Então, acho que não vale a pena nós nos atermos a isso. Em relação ao processo metodológico, tá, pessoal? Uma coisa importante, tá? É que essa disciplina ela está se realizando no formato de processo remoto de aprendizagem, né? Tudo isso com embasamento legal, né, de parecer do Conselho Nacional de Educação e portaria do Ministério de Educação também, né? Então, é importante dizer isso, né? Talvez vocês me perguntem, professor, vai ser nesse formato até o final do semestre? Eu estava falando com os primeiros colegas que chegaram, né? E eu diria que sim, tá? Muito provavelmente que sim, tá? Por conta, né, de que, eventualmente, né, pode ser que saia alguma portaria do governo estadual, né, retomando as aulas presenciais, por exemplo, nas escolas estaduais, enfim, mas o Ministério da Educação, né, naquela portaria que está citada no plano de ensino, eles já liberam as universidades para desenvolverem os estudos, né, as disciplinas teóricas, né, nesse formato até durante todo o ano de 2020, né, ou seja, até o final do ano. Então, eu imagino que as instituições vão acabar se fazendo valer dessa prerrogativa. Só vai voltar mesmo aquelas disciplinas laboratoriais, programas de residência, né, que são eminentemente práticas. Né? No caso do curso de administração, né, nós não temos disciplinas laboratoriais hoje, né? E, por consequência, né, devemos seguir assim até o final do ano. Até porque, se fôssemos voltar, eu imagino que teria que ser de 15, tipo, teria que ser uma semana a parte dos alunos, na outra semana a outra parte. Eu sei que a turma de vocês é pequena, mas as salas na Ubra Porto Alegre também são pequenas, né? Para a gente ter um distanciamento dentro das normativas, né, provavelmente teria que ser assim, né? Não vejo, vamos dizer assim, muita vantagem de um grupo uma semana, outro grupo outra semana, até porque eu imagino que daí seria assim, um grupo vai numa semana, mas também teria que, na outra semana, acompanhar, né, a aula de forma virtual. Isso, eu imagino que
né, vocês não estejam assim com tantas saudades minhas assim, né? Se bem que pode estar com bastante saudade dos colegas, né? Isso eu acredito mais. E aí, porventura, né, poderiam querer ir até a instituição, né, mesmo sabendo que poderiam ver pela web. Outra coisa importante, né, que foi comentado antes também, é sobre a periodicidade das aulas, tá? Das aulas remotas, elas serão semanais, tá? A universidade até deu a possibilidade, né, de ser de pelo menos de 15 em 15 dias, né, mas eu prefiro, nesse formato, seguir semana a semana, né? Eventualmente, se por um acaso tiver algum empecilho, eu aviso vocês previamente, né? E vocês também, né? Tendo algum compromisso, enfim, eu sei que em época de pandemia, né, nós não temos mais tantos ou nem temos eventos sociais, né, enfim, né, mas, né, sei lá, pode ter compromisso com o pai, com a mãe, às vezes, Não, né. pode vir a ter um Grenal, né, professor? Pode, mas não na sexta-feira, né, Juarez? Eu acho que não. Até para não estragar o meu final de semana, né? O teu time do jeito que tá, né, semana, professor? né? Vocês estavam só esperando, né, para dar assim, né? Eu tava esperando para entrar, professor. Tá bom. Eu até pulei a etapa da apresentação, não ia, para nem precisar dizer que eu era colorado, mas enfim, agora já foi. Tá bravo, tá bravo. Cada vez mais falo menos em futebol nesses últimos 2 anos aí. Tá difícil a situação. Né? O Jander também tá bem quietinho ali, ó. Não vi ele hoje. Só rindo, só rindo. Tá certo. Então vamos falar de coisas agradáveis, né? Futebol tá muito legal. Eu até sou contra o futebol na pandemia. Eu acho um absurdo. Mas enfim. Voltando então, pessoal. Em relação aqui ainda ao plano, deixa eu abrir aqui, né? Com relação ao processo metodológico, né? Nós vamos utilizar webfólios, né? Vai haver muita exposição dialogada, né? Da minha parte. Nós teremos estudos de casos, né? Resolução de problemas, perguntas pedagógicas, enfim, boa parte dessas aqui que apresentam aqui acontecerão agora, né? No formato remoto, né? Porque é plenamente possível fazê-lo nesse ambiente. Com relação ao processo avaliativo, tá? Nessa disciplina ainda continua o processo avaliativo de G1 e G2, né? Então, a nota mínima para aprovação é de 6 pontos. Né? Eu não sei se vocês já estão cursando alguma disciplina do currículo novo. Alguém está cursando disciplinas do currículo novo, só do antigo? Tem bastante, professor, no currículo novo. É que no currículo novo as disciplinas, o mínimo é nota 7, né, para aprovação. Embora... Essa é assim, professor. Oi? Essa continua 6 ainda. Essa continua 6. Essa aqui ainda é no formato de G1 e G2. O tá? que a Marli tinha me passado é que, pelo menos para mim, a gente só vai ter média 7 a partir do primeiro semestre do ano que vem. Perfeito, perfeito. Então, todas as disciplinas que foram ofertadas esse semestre devem ter sido ofertadas no formato antigo, tá? É que eu não tinha absoluta certeza, tá? Mas, eventualmente, se vocês forem matriculados em alguma disciplina EAD, pode ser que vocês peguem alguma com nota 7, tá? Fiquem atentos. Essa informação está sempre no plano de ensino da disciplina, tá? Ou no plano de aprendizagem, né? Deem uma olhada lá para terem certeza, tá? Mas é fácil também distinguir, né? Se a disciplina tem G1 e G2, é no formato antigo nota 6. Se a disciplina tem avaliação parcial 1, avaliação parcial 2 e avaliação semestral, é disciplina no formato novo com nota mínima 7, tá? Então, relativamente fácil, né, distinguir, né? É importante vocês olharem o plano de ensino lá para ter certeza. Tá? Para não para ter...
para quem faz EAD, eu acho que relações trabalhistas já é no formato novo. Eu acredito que todas as do EAD já sejam, ou pelo menos boa parte delas já sejam no formato novo, viu, Rafael? Dei uma confirmada, né? Mais para evitar imprevisto, de achar que, passei, né? Tirei 6,5 e pá, né? E a disciplina era nota 7. Então, só para evitar esses imprevistos, né? Enfim. Bueno, falando então em avaliação, né? Sendo G1 e G2, como é que eu vou dividir, né? Nós vamos dividir essa pontuação. Tá? Nós vamos ter diversos estudos de caso, né, que vão ser realizados ao longo da disciplina, que ao longo da G1, primeiramente, né, que vão constituir 20% da nota, tá? E depois nós vamos ter um seminário, né, que na realidade já é na próxima semana, tá? Constituindo 10% do grau, tá? Que é um mapa mental que vocês vão elaborar, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? E depois, no final do bimestre, né, tem uma prova com 8 questões objetivas e 2 dissertativas, que valem os 70% restantes da nota. Né? Então, estudos de caso, 2 pontos, atividade semipresencial, 1 ponto, e os outros 7 pontos da prova, tá? Que vai ser feito nesse formato remoto aqui. Em relação a G2, né, aí nós já temos mais trabalhos, tá? Vão ser avaliados os estudos de caso, que vão valer 1 ponto, né? Seminário da segunda e da terceira atividade semipresencial, que constituem, então, 1,5 ponto, os dois juntos, né, os dois somados, e trabalho em grupo de elaboração do planejamento estratégico, né, valendo 25% do grau 2. Né? Então, 10 mais 15, 25, mais 25, 50% do grau em trabalhos. Tá? E depois vai ser realizada a prova ao final do bimestre, constituindo 50% restantes do grau 2. Tá? As atividades semipresenciais, né, sempre naquele formato de texto disponibilizado no ambiente virtual para posterior discussão e seminário em sala de aula. Tá? Aqui está a bibliografia, tá, indicada nessa disciplina. Reparem que tem alguns aqui que tem o disponível em, né? Esses que têm esse disponível aqui é porque estão disponíveis na biblioteca virtual. Tá? Então, vocês conseguem acessar, né, pelo autoatendimento e, inclusive, pelo próprio aula. Né? Tem uma das opções aqui, né, é a Pearson, né? Vocês clicando aqui na Pearson, vocês são redirecionados aí para a biblioteca virtual e conseguem ver esses livros, certo? Bueno, passando então para o nosso cronograma aqui, né? Primeira aula de hoje, então, apresentação da disciplina, do plano de ensino e dos critérios de avaliação, né? Que foi o que a gente falou há pouco. E o primeiro conteúdo de administração estratégica, conceitos, características e premissas, né? Trabalho discente efetivo são as questões, que eu já comentei com vocês, que estão já disponíveis, então, né? E temos aqui, pessoal, vejam que a gente já começa aqui de cara com uma semipresencial, né? E essa semipresencial, vocês têm até o dia 13, ou seja, até a véspera da próxima aula, para postarem na sala de interação. Tá? Então, vocês têm até quinta-feira para ler o artigo e postar um mapa mental, né, sobre o texto que está lá disponível, né, que é referente às 10 escolas do pensamento estratégico. Tá? Aí, na próxima aula presencial remota, né, nós vamos falar sobre a escola prescritiva do design, né, e depois nós vamos realizar, né, na verdade até eu diria que provavelmente antes, tá, aqui é o norte sempre, né, eu sempre coloco o que nós vamos ter de aporte teórico de conhecimento e o que nós vamos ter de trabalho discente efetivo, tá, mas não necessariamente vai seguir exatamente essa ordem, tá, semana que vem muito provavelmente a gente fale primeiro, né, faça primeiro o seminário para depois entrar nesse conteúdo mais especificamente da escola prescritiva do design. Tá?
Depois, a quarta aula, a escola descritiva da configuração, né? Daí um estudo de caso, como trabalho discente efetivo. Quinta aula, a escola prescritiva do posicionamento, né? Nós vamos falar sobre as estratégias competitivas genéricas do Michael Porter. E depois vocês realizam um estudo de caso. Pessoal, uma coisa importante, tá? Eu falei que os nossos encontros vão ser semanais, tá? Mas efetivamente eles vão se realizar das 19, tá? Até umas 20h30 aproximadamente, tá? Depois, o tempo que vocês têm disponível é para desenvolver a atividade, que vocês podem desenvolver logo na sequência, né? Ou seja, né, encerra a aula, já continua, porque está fresquinho ainda na memória, ou podem, eventualmente, se não puderem fazer logo na sequência, podem fazer ao longo da semana, tá? Vocês sempre terão até a semana seguinte, né, pelo menos até a véspera da semana seguinte, para realizar esse trabalho discente efetivo, tá, pessoal? E é esse trabalho aqui que vale a presença de vocês e também vai valer nota, tá? Esses estudos de caso aqui, né, como eu falei antes ali no plano de ensino, no processo avaliativo, eles valem nota, certo? Depois, sexta aula, as 10 escolas do pensamento estratégico, né? A escola prescritiva do posicionamento, né? Vamos falar da dinâmica competitiva do Philip Kotler. Vamos ter também o estudo de caso. Depois, a sétima aula, a escola prescritiva do posicionamento, né? E vamos falar do modelo das 5 forças competitivas do Michael Porter. E depois, né, temos um estudo de caso e na aula seguinte, 18 de setembro, a prova de verificação do grau 1, né? Composta de 8 questões objetivas e 2 discursivas, tá? Que é um modelo de prova que a instituição tem nos solicitado, tá? Logo na sequência da G1, né, tem uma semipresencial, né, que vocês vão ter até a véspera da aula seguinte para desenvolver, e nessa aula seguinte vocês vão ter um feedback da G1, né, e vão apresentar um mapa mental que vocês elaboraram, né. Depois, 11ª aula, vamos falar sobre a postura estratégica e a matriz Guth, né, de gravidade, urgência e tendência. Vamos realizar um estudo de caso, né? Depois, teremos a escola prescritiva do planejamento do pensamento estratégico, e vocês terão aí, nós teremos, né, formaremos grupos para o trabalho de elaboração do planejamento estratégico. Tá? Vai haver um trabalho em grupo aí, né, para ser elaborado, né, e depois apresentado aqui no ambiente virtual mesmo. Tá? Isso se nós não voltarmos presencialmente, que eu particularmente acho que vai ser bem difícil. Depois, 13ª aula, mais uma semipresencial, né, com postagem até a véspera da aula seguinte, onde nós vamos falar sobre diversificação ou focalização, né, diversificar os negócios ou focar, né, num determinado negócio. E aí vai ter a seminário de apresentação dos mapas mentais realizados, né? Depois, a 15ª aula, temos a estratégia de horizontalização ou verticalização, e aí um estudo de caso, né? Na sequência, ainda a gente continua com horizontalização e verticalização, né? E outro estudo de caso. Na 17ª aula, implementação e controle do planejamento estratégico, né? Nós vamos falar sobre o BSC, o famoso Balance Scorecard. Vamos ter um exercício de elaboração do mapa estratégico, né? Depois, na 18ª aula, teremos os tópicos estratégicos de mudança e inovação, né? E o aqui vai ficar a cargo de vocês, né, trabalharem na elaboração do planejamento estratégico de vocês. Na 19ª, né, na questão, nós teremos padrões de comportamento e cenários, né, no TDE, elaboração do planejamento estratégico. Na 20ª aula, aí sim, nós temos a apresentação dos trabalhos que vocês elaboraram sobre o planejamento estratégico.
21ª aula, 4 de dezembro, G2, e, se preciso for, dia 11 de dezembro, a verificação de substituição de grau, né? Ou também conhecida por alguns como G3. Certo? Pessoal, dúvidas? Tudo tranquilo até aqui? Emitam sons. Ou teclem no chat agora, né? Também tem essa possibilidade. Joia. A Giana me deu ok. Tudo certo. Rafaela também. A Rafaela até colocou aqui, observação, minha Pearson não funciona. Então, Rafaela, o que eu vou te dizer? Teria que dar uma falada com a Marli. Não sei se tu já... Vou falar. Eu já tentei algumas vezes entrar e no fim nunca falei com ela, mas eu abro ali e ela não abre, diz que vai me redirecionar e aparece uma mensagem de erro e não abre. Normalmente, nós professores encaminhamos sempre esses casos, né? Pedimos para o aluno entrar em contato com a bibliotecária da unidade. Mas eu confesso para vocês que eu sei que tem alguma das bibliotecárias, ou de Gravataí, ou de Canoas, que também está responsável pela de Porto Alegre, mas eu não sei qual é. Então, peço que tu fale com a Marli para ver, né? Mas assim, né, Rafael, sendo bem honesto contigo, não é prerrogativa que tu tenha acesso àqueles livros ali, tá? Não vai te impedir de avançar. O que ele vai te impedir, isso sim, né, de repente, se tu quiser aprofundar mais os teus conhecimentos, aí realmente, né, eles seriam fontes bem interessantes, tá bom? Sim, tá bom, obrigada. Joia, a Daiane também falou que por enquanto tudo ok, né? Então deixa eu ver aqui. Bom, então como a gente já tocou no assunto, né, da semipresencial, eu já vou comentar aqui com vocês, né, sobre essa questão, então. Bom, praticamente todos já foram meus alunos, exceto a Caroline. Todos já sabem fazer mapas mentais? Sim ou não? Sim. Eu não, professor. A Caroline não, perfeito. Nunca fiz. Caroline, vamos combinar o seguinte, ao final, tu fica um pouco mais comigo que eu te mostro como desenvolver, tá? Perfeito, professora, Para obrigada. não ficar repetitivo para os demais, né? Aulinha particular. Eu sei como funciona, mas eu nunca fiz, professor. Não, então, se quiserem ficar mais, né, o Juarez, até a Rafaela, desculpa, que tinha Carol, do tutorial e ficou com ciúmes e tal. Carol, não vai ter aula particular, vamos todos ficar. Aí a gente atende aqueles que quiserem ficar um pouco além, né, do convencional da aula, certo? Mas, então, para os demais, né, o que consiste, então, a semipresencial? Né? É a leitura desse texto aqui que está disponível, né, na aula 2, ali, atividade semipresencial, né, que é um resumo das 10 escolas da estratégia do Mintzberg. Tá? Deixa eu ver se eu tenho ainda esse livro aqui. Devia ter me planejado para isso antes, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu enxergo esse livro aqui. Não achei o livro. Tá? Acho que esse foi emprestado e não retornou. Né? Mas, enfim, acontece. Ele é um trecho do livro Safari da Estratégia, tá? Esse livro é do Henry Mintzberg, tá? E aí tem um resumo, né? Que seria um resumo de todas as 10 escolas, né? Então tá aí um pouquinho, vamos dizer assim, entre aspas, mastigado, tá? Vocês vão ler esse texto, né? E aí vão elaborar um mapa mental a partir da leitura desse texto, certo? Essa é a semipresencial, né? E a elaboração do mapa mental vale 1 ponto e também a presença,
nessa atividade semipresencial, certo? Vale um ponto, né, melhor dizendo, né, no fechamento, né, quando nós fizermos o seminário de apresentação na próxima semana, tá? Então, cada um de vocês vai abrir a tela ali e fazer a apresentação do seu mapa, ok? Como se estivesse em sala de aula, né, apresentariam para nós o mapa, né, farão da sua sala, do seu quarto, enfim, de onde estiverem, né, da sua empresa, enfim, de onde estiverem conectados, certo? Tranquilo? Mais ou menos, né? Vocês não estão tão acostumados frente às câmeras, quer dizer, apesar que tem uma geração aí de youtubers, né, vindo que, de repente, alguns de vocês já estão bem habituados, né? O professor aqui mais jurássico é que teve que se acostumar, assim, meio que de uma hora para outra, né, desde o semestre passado. Tranquilo? Ô, professor. Oi? Essas atividades diárias nas aulas também vão valer alguma nota? Sim, sim. Esses estudos de caso que a gente fizer em aula, que nós vamos fazer ao longo das aulas, vão valer nota sim. Tá? Vale em nota e a presença também, importante dizer, tá? Show. Então, tá. Show. Aqui, abrir a minha apresentação, tá? Ela já está disponível ali para vocês. Que perigo esses históricos, hein? Não, eu até que estou tranquilo, assim, não tenho muita preocupação, né? Mas, de fato, pode ser perigoso, né? Teve alguém que estava me comentando isso esses dias, né? Aliás, teve um caso, assim, eu não vou dizer em off, né? Porque está sendo gravado, né? Então não tem como dizer que é em off, né? Mas teve uma vez um professor que ele pediu para os alunos acessarem um site e por pouca coisa de diferença o site remetia a vídeos adultos, né? Não precisa especificar que tipo de vídeos adultos, porque vocês já devem imaginar quais são, tá? Deu um furdunço que vocês não podem imaginar, né? Então, né? Enfim, né? Agora tá um pouquinho pior, né? Porque se isso acontecer ao vivo e gravado, não tem nem o que discutir, né? Só vai dar para ver pela cara da pessoa se botou de propósito ou não, mas enfim. Vamos lá. Tá meio devagar aqui, quase parando, mas em seguidinha abre aqui. Gira a manivela, professor. Pois é. Jânio tá cheio das piadas hoje, né? Ele Enfim, tem que rir de alguma coisa, porque ele chorou na quarta-feira, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver. Abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Bom. Tá muito devagar, eu estou sem paciência. Então, vamos fazer da seguinte forma. Vamos voltar para o tradicional, né? Essas coisas
podem acontecer eventualmente, né? Uhum. Boa. Então, pessoal, vamos falar rapidamente, né, de forma um tanto breve hoje, sobre os conceitos iniciais, algumas características e algumas premissas aí da administração estratégica. Vocês veem minha tela? Por favor, podem abrir o microfone. Sim. Vai, agradeço. Tá. Deixa eu ver, eu escutei um barulho, achei que era alguém tentando ingressar na sala. Sim, era o Lemuel, que saiu de um usuário e entrou com outro. Beleza. Vamos lá, então. Voltando para a apresentação. Beleza. Então, falando um pouco aí da estratégia, né? Quando a gente fala em estratégia, né, nós administradores vamos nos remeter normalmente, né, à estratégia empresarial, né? Mas muito antes das organizações, né, já se falava na palavra estratégia, né? Desde estratégia na área militar, na área política, econômica, e aí só depois na estratégia empresarial. Então, na estratégia militar, né, nós tínhamos exemplos de romanos, gregos, né, o Sun Tzu, que é aquele autor do livro A Arte da Guerra, que provavelmente muitos de vocês leram, né, trazem ali nada mais, nada menos do que formas de deslocamento dos exércitos, de ataque, né, de defesa, enfim, né, trazem a estratégia, né, no campo militar em si. Depois nós temos a questão de estratégia política, né, principalmente a partir dos gregos e romanos, né, que não se organizam apenas com um rei ou um imperador soberano, né, mas que tem, né, um senado que também compõe o governo, né, isso era uma nova forma de fazer política, né, uma nova estratégia política, né. Temos o Nicolau Maquiavel, né, que deu origem, inclusive, à palavra maquiavélico, né, que vocês conhecem, o autor do livro O Príncipe, né, onde ele traça diversas possibilidades estratégicas para um líder, né, político, seja eleito ou seja, né, líder por herança, como era o caso dos reis à época. Depois temos a estratégia econômica, né, onde temos alguns expoentes aí, né, o Adam Smith pelo lado do capitalismo com o livro A Riqueza das Nações e o Karl Marx do lado do socialismo com o livro O Capital. Além desses, nós temos o John Maynard Keynes, que é um livro sobre capitalismo, mas capitalismo mais de Estado, né, onde o Estado investe para poder efetivamente recuperar a economia logo depois daquela crise da Bolsa de Valores de Nova York, lá de 1929. E depois, mais recentemente, o Milton Friedman, que é considerado o pai do neoliberalismo econômico, né, onde se tem aquela ideia, né, de que se deve reduzir o Estado ao mínimo, né, ou seja, quase que numa linha de que o Estado mais atrapalha do que ajuda, né, e deixar a economia, né, a cargo efetivamente dos negócios, né, e que eles se autorregulam, né, a partir da livre concorrência. Depois temos a questão da estratégia empresarial aí, né, a partir do momento que se implantou o capitalismo, né, nós tivemos a Revolução Industrial, né, e aí, por consequência, um incremento, né, nas economias ao longo do mundo, né,
no início nem tanto, né, mas com o tempo as empresas, né, começaram a atuar numa arena muito competitiva e começaram a ter que desenvolver estratégias de como melhor atuar nesse meio, né? E aí nós temos o Michael Porter, o Henry Mintzberg, o Peter Drucker, Philip Kotler, Igor Anzoff, entre diversos outros autores que tratam justamente do tema de estratégia utilizada pelas organizações, que é o foco aqui da nossa disciplina, né, e que a gente vai ver os pormenores aí do que estudaram esses autores ao longo do semestre, ok? Depois, né, muito se fala em estratégia, mas o que é estratégia, né, efetivamente, né? E aí, pessoal, a estratégia, para início de conversa, ela vem do grego, né, da palavra stratégos, né, que significaria a arte de vencer a guerra, ou seja, a estratégia dos exércitos para vencer a guerra. Eu até coloquei aqui duas figuras, né, aquele jogo War, para quem é lá, né, filho dos anos 80, né, início dos anos 80, né, muito deve ter jogado esse joguinho. E agora, mais recentemente, aqui, né, o Game of Thrones, né, mostrava muito desse mundo de estratégias para, né, vencer uma guerra, enfim, inclusive trazia um pouco de estratégia política aí, né. Também gosto, pessoal, isso é bem coisa de nerd mesmo, né, de fazer uma referência, né, ao Star Wars, né, principalmente aos 3 filmes iniciais, né, que não os 3 filmes primeiros filmados, né, o Star Wars 1, 2 e o 3, né, porque ele mostra muito da questão dos conflitos políticos que fazem emergir um ditador ao poder, né, embora tenha algumas outras questões não tão legais assim naqueles 3 primeiros filmes, mas isso é bem interessante de ver como um ditador, né, consegue subir ao poder, né? Ali tem muito de estratégia política, por assim dizer. E em termos de estratégia, só mais recentemente, né, que a estratégia ganhou o significado de ganhar a guerra do mercado, né? A arte, então, de ter sucesso empresarial, efetivamente, né? Eu gosto sempre de utilizar, pessoal, essa figura de linguagem, tá? Para definir estratégia, né? A estratégia é o quê? É o caminho, é o como nós vamos fazer para atingir os objetivos organizacionais, né? Reparem que podemos ir em linha reta, né? Ou, né, dependendo das nossas escolhas, o traçado pode ser bem mais sinuoso, né, até nós chegarmos aos nossos objetivos, né, até porque muitas vezes realmente a estrada a percorrer ela é mais sinuosa, né, mas quanto mais a gente conseguir, né, ir em linha reta, melhor, né, mas mesmo andando em linha reta é sempre bom cuidar, né, porque eventualmente pode atravessar um bicho na estrada, enfim, né, é sempre, né, e aí o bicho aí representando os percalços, as dificuldades ao longo do caminho, certo? Aqui a estratégia, né, sendo definida por autores, né, aqui o Gauck e o Glauck, definem que estratégia é um plano unificado, englobante e integrado, relacionando as vantagens estratégicas com os desafios do meio envolvente. É elaborado para assegurar que os objetivos básicos da empresa sejam atingidos. Né? Então, aqui está muito linkado já a questão da escola do planejamento, que é uma das escolas da estratégia que nós vamos falar na sequência. Né? A escola que, inclusive, deu origem ao tão famoso e tão falado planejamento estratégico. Depois, né, o Tenório, lá da Fundação Getúlio Vargas, ele diz o quê? Que estratégias são caminhos escolhidos pela empresa. Vejam que aqui ele utiliza a mesma palavra que eu utilizei lá no meu conceito, né, de caminho, né? Eu tenho vários caminhos para chegar a um determinado objetivo, mas qual deles eu vou realmente percorrer, né? Então, a estratégia é o caminho
para chegar até o objetivo que eu vislumbro, né? Então, caminhos escolhidos pela empresa que indicam como a mesma pretende realizar seus objetivos e consequentemente, a missão dela. Devem constituir respostas a ameaças e oportunidades da análise do contexto, bem como aos pontos fortes e fracos encontrados na organização. Pessoal, aqui muito linkado com algo que talvez vocês tenham visto numa das disciplinas de marketing, que é a famosa análise SWOT, né? Onde eu vou analisar pontos fortes e pontos fracos, né, do ambiente interno e ameaças e oportunidades do ambiente externo, né? Isso nós vamos ver aqui também nessa disciplina, visto que faz parte da escola do design, né, dentro da estratégia, certo? Tranquilo, pessoal? Me escutam? Tudo beleza? Tudo certinho. Joia, obrigado. Outro conceito aqui do Prahalá e do Hamel, né, que dizem que todas as empresas possuem uma estratégia, uma arte de vencer o mercado, seja formal ou informal, escrita ou nas cabeças. Uma empresa que não tem estratégia dificilmente terá um futuro. Pessoal, aqui algumas questões bem importantes, tá? A questão de formalização ou informalização, tá? No momento que a gente tem isso por escrito, tem, por exemplo, um planejamento estratégico, a gente formalizou um plano estratégico, né, nesse papel, nesse documento, né? Mas, eventualmente, né, alguns empreendedores não fazem isso, não formalizam num planejamento, e sim, esse planejamento está dentro das cabeças dos mesmos, né? Então, ele é um planejamento, né, é uma estratégia, mas é informal. Normalmente, se tu perguntar para qualquer empreendedor, e tu perguntar o que talvez se tu disser estratégia, ele possa confundir, tá? Mas se tu disser, qual é a forma que tu utiliza para enfrentar a concorrência? Normalmente ele vai te dizer, é a qualidade do meu produto, ou é o meu preço, né? Enfim, ele tem um meio, né? Um melhor atendimento ao cliente, né? Enfim, vão emergir diferentes respostas, né? Mas normalmente eles têm muito claro no que eles são diferenciados. Até o cara aqui do churrasquinho aqui em frente ao prédio onde eu moro, né? Ele, se tu perguntar para ele diz, já perguntei, inclusive, né? E ele me disse, ele vende bastante, inclusive, ele me disse que é a qualidade do produto dele. E eu fui obrigado a dizer uma outra questão para ele, que de fato é um diferencial. Por que eu observei isso? Porque como esse cara foi bem sucedido, né, na venda desses churrasquinhos, houveram outros que também tentaram fazê-lo, né, mas nenhum deles teve o mesmo sucesso desse rapaz. E por que não? Porque, o produto dele realmente era melhor, e uma outra questão, né, que também é fundamental, é que ele era um cara bastante carismático, né, ele conversa com todo mundo, enfim, né, ele já trabalhou também no mercado que também tem aqui próximo, né, então praticamente o pessoal no bairro também conhece, enfim, né, ele tem essas duas características, o produto e também o próprio atendimento, né, baseado na pessoa dele. Só que o que acontece? Qual é o problema normalmente nessas empresas quando a estratégia não está formalizada? É que muitas vezes as pessoas que daqui a pouco têm que assumir o negócio por algum infortúnio do dono, elas não têm isso, né? E aí, por consequência, muitas dessas empresas acabam fracassando depois, porque quem herdou, né, não tinha esse plano formalizado, né, não tinha essa noção de como, né, o antigo proprietário efetivamente competia, né, até então. Então, aqui, né, formal ou informal, né, muitas vezes informal na cabeça dos empreendedores, né,
pelo menos estratégia de mercado ou de marketing sempre existe, né? Obviamente que é melhor que ela esteja formalizada para ser eficiente, né, pessoal? E na medida que a empresa vai ganhando tamanho, né, para que todas as pessoas possam remar na mesma direção, é importante que ela esteja formalizada, ela esteja no papel, ela esteja documentada, né? Por quê? Porque sem um plano que todos conheçam, pode haver confusão e desperdício de esforços, né? As pessoas remarem em lados opostos e o barco, né, acabar não saindo do lugar. Né? Nessa disciplina, nós vamos estudar 10 escolas da estratégia, tá? Sendo que 3 são prescritivas e 7 são descritivas. Qual é a diferença entre prescritivas e descritivas? Prescrição, pessoal, remete ao quê? Remete a, por exemplo, prescrição médica, né? Que normalmente é feita a partir de um receituário, né? Então, para dor de cabeça, né, febre e dores no corpo, né, que são referentes a um resfriado, o médico prescreve uma medicação, né, um Benegripe, um Sinegripe, seja lá o que for, né, para resolver essa enfermidade. E, pessoal, é justamente o que as escolas prescritivas tentam fazer com a estratégia. Por exemplo, a escola do design trata a questão da empresa, né, saber realizar o diagnóstico dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, das ameaças e oportunidades e procurar explorar as oportunidades e né, explorar as oportunidades e os pontos fortes e combater, né, minimizar os riscos das ameaças e dos seus pontos fracos. Né? Depois, a escola do planejamento prescreve a elaboração de um planejamento estratégico, né? E a escola do posicionamento prescreve diferentes posições competitivas que uma empresa pode ocupar no mercado, né? Seja de líder no mercado, seja de empresa seguidora, seja de uma empresa que compete por preço, seja por uma empresa que compete por qualidade, né? E por aí vai, né? São escolas que prescrevem formas da organização atuar, por assim dizer. Né? E já a descritiva se preocupa muito mais em descrever, né, como a estratégia emerge dentro da organização, né, que são a escola empreendedora, né, a cognitiva, a do aprendizado, a escola do poder, a cultural, a ambiental e a escola da configuração também. Né? São todas escolas, então, que, né, descrevem como a estratégia acontece dentro da organização. E, pessoal, não sendo estratégia de administração, mas é bem importante aqui dizer, né, também existem estratégias de inúmeras outras questões, né, inclusive estratégias de ensino e de aprendizagem. Né? Então, é importante frisar aqui, né, que nós aprendemos, né, segundo os estudos do William Glasser, né, um pedagogo, né, um estudioso da área da educação, ele percebeu que a gente aprende 10% quando nós lemos, 20% quando nós ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, né, a partir de conversação, perguntas, repetição, relato, né, numerar, reproduzir, recortar, enfim. 80% quando fazemos, né, e 95% quando ensinamos aos outros. Né? Então, quanto mais dessas atividades aqui quanto mais dessas estratégias nós nos utilizamos, maior é a tendência, né, de retenção desse aprendizado, certo? Então, por isso que é importante, né, vocês ao menos discutirem comigo muitas vezes o conteúdo. Né? Claro que a gente faz isso de forma organizada, enfim, né, dentro aqui do ambiente virtual, né, vocês ficam livres, quando quiserem, né, pessoal,
podem teclar aqui no chat para fazer perguntas, ou também, né, podem me fugiu agora. Tem os embaraços do ao vivo, né? Podem emitir sons. Emitir sons. É verdade. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Eu fui ler aqui no chat e aí me fugiu o fio da meada. Eu vi aqui que o Jandler compartilhou um vídeo no YouTube. No chat é só besteira, senhor. É o Capitão Nascimento. É o Capitão Nascimento falando que é estratégia. Pessoal, Estratégia do grego. De fato, eu esqueci de falar isso, tá? Quando eu elaborei esse material, já faz algum tempo, né? Sobre estratégia e falei do grego, estrátegos, eu lembrei justamente daquela cena do Tropa de Elite, né? Onde o Capitão Nascimento está ensinando aos recrutas, né? O 01, 02 lá, sobre estratégia, né? Ele lendo, né, e eles tentando acompanhar depois de não sei quantas horas sem dormir, né, e aí tendo que acompanhar o raciocínio lá do Capitão Nascimento sem dormir, né? Então, vejam que aqui até que está bem light, né? Vocês podem até fechar a câmera, eventualmente, né, até para disfarçar se estiverem dormindo. Bom, meus caros, dúvidas, questões? Tranquilo? Beleza. Por aqui, tudo bem. Tá. Pessoal, assim, ó, algumas recomendações assim que eu queria fazer para vocês, tá? Embora vocês já estejam meio cancheiros aí, né, em fazer, né, em realizar atividades à distância, né? Acho que os alunos da UBRA Porto Alegre são os mais acostumados, né? Acho que é importante eu passar algumas dicas, tá? E elas estão muito de encontro até, inclusive, ao que nós veremos nessa disciplina, né? A primeira questão importante, né, que eu diria para estudar de maneira remota é planejamento, né? É exatamente isso, né? Vocês planejarem quais os dias e os horários que vocês vão reservar para estudar, né? Claro que cada um dentro das suas possibilidades, né? Claro que o ideal é que seja diário, né? Dividindo o conteúdo para não sobrecarregá-los, mas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu mesmo, durante a minha graduação, eu usava, né, embora tenha sido presencial, né? Eu usava muito, né, para as atividades de aula e para estudar, eu usava muito os meus horários de almoço, né, que eu tinha 1h30 na época de almoço, né, almoçava em meia hora e a outra hora, né, normalmente reservava para os meus estudos, né, mas claro, cada um de vocês, né, dentro das suas possibilidades e dentro das suas agendas, né. É importante traçar metas, né, traçar os objetivos, né, até onde vocês pretendem estudar, né, e se comprometer, obviamente, a alcançar essa determinada data, né, estabelecendo metas, então, que possam ser cumpridas, né, porque também não adianta eu estabelecer uma meta inatingível, porque isso só vai me desmotivar, né, tem que ser metas que eu consiga realmente atingir e ficar motivado. Né, depois definir um local onde vocês irão estudar, né, de preferência um local limpo, arejado, claro, né, em que vocês possam ter concentração sem se distrair, né? Mas, claro, aqui fala o professor que no semestre passado a filha dele invadiu o quarto, né, e deu olá para vocês, né? Mas isso acontece, né? Eventualmente pode acontecer, mas na maior parte do tempo que vocês consigam, né, ter aí a concentração. Depois, disciplina para o desenvolvimento do seu estudo e a construção do conhecimento, né? Então é legal criar... Ô, professor. Oi? Aqui em casa eu vou ter que amarrar os dois. Na tua casa são dois? Se eu com uma já passo trabalho, imagina com dois. Na minha tem 3 aqui, professor.
Pô. Eu tenho um escritório aqui, né? Um dos quartos eu fiz de escritório, né? Daí eu consigo manter a porta fechada, né? Aí, mas mesmo assim, né? Esses dias ela estava batendo aqui na porta e tal, querendo entrar. Então já viu, né? Mas de fato nem sempre é tão fácil, né? E depois a última dica é a organização, né? Salvar em pastas por disciplina, né? Os textos, os trabalhos e as pesquisas de vocês, né? Importante daqui a pouco vocês adquirirem o hábito também de fazer anotações enquanto vocês estudam, né? Daqui a pouco dá para fazer um mapa mental do que o professor fala, né? Ou um resumo mesmo, né? Fiquem à vontade e a participação, né, pessoal? Como eu mostrei para vocês lá nas estratégias de aprendizagem, né? É importante, tá? Preferencialmente de maneira assíncrona, tá? O que é síncrono? Né? É ao mesmo tempo, né? Então, eu estou realizando a live aqui com vocês, né? E vocês, inclusive, têm mais possibilidade de participar, uma vez que podem fazer a pergunta ao vivo e a cores, né? Já estudando de maneira assíncrona, ou seja, vendo o vídeo depois gravado, né? Essas dúvidas que vocês têm, podem demorar, né, mais a serem respondidas por mim. Normalmente eu sou rápido nas respostas às mensagens, mas eu vejo uma vez por dia. Se daqui a pouco eu olhei pela manhã e vocês mandaram meio-dia a pergunta, eu vou acabar respondendo no outro dia, né? Então, e aí daqui a pouco até vocês mesmos perderam o fio da meada. Então, sendo possível, assistam de maneira síncrona, né, ao vivo. Não dando, tudo bem, né? Leia depois, né, tranquilamente. Certo? Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Joia? Pessoal, então, né, não se acostume, eu já vou liberar até vocês um pouquinho mais cedo, das 20h30, né? Eu vou ficar, daí fico com aqueles que querem, né, assistir como se elabora um mapa mental, né? E dos demais eu me despeço, né? Fiquem bem à vontade, quem quiser, né, fechar, né, e fazer as suas coisas, fique bem à vontade, tá? Quem já fez mapas mentais em outros semestres. Ok? Ô, professor, se eu Sim. fizer as atividades e assistir a aula depois do horário, conta como presença? Sim. O que conta a presença é as atividades, inclusive, tá? Tá, mas tu vai liberar só no dia daí a atividade? Eu libero ela sempre no dia até a véspera da aula seguinte. Tá? Assim como a semipresencial. A semipresencial eu liberei hoje, ela vai ficar aberta até a próxima quinta. Na sexta, né, é a apresentação, é a discussão em si. Tranquilo? Alguém mais? Não? Então, pessoal, eu vou... Oi, Daiane. Obrigada, prof. Nada, capaz. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite, Daiane. Boa noite. Joia. Ué. Então, pessoal, eu vou já aqui pro mapa mental. Deixa eu fechar aqui. Aliás, fechar não, deixa eu abrir a minha tela aqui de apresentação. Deixa eu ver aqui, apresentar. Beleza. Tá difícil, hein, Noel? Aí, deixa eu abrir aqui. Vocês enxergam a minha tela aqui, eu, minha esposa e minha filha, né? Sim. Joia. Pessoal, existem vários aplicativos, tá? E softwares que vocês podem utilizar para desenvolver um mapa mental, tá?
se vocês colocarem mapa mental no Google, esses dois aqui são alguns dos primeiros que vão aparecer lá. Tá? Então, se vocês, por exemplo, pegam o Xmind, né, exatamente como está escrito aqui, né, Xmind, né, Zen, vocês vão abri-lo, né, vão instalar ele na máquina de vocês. Claro que dependendo da velocidade da máquina de vocês, isso pode ser um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, mas enfim, né? Deixa ele abrir agora. A tua tá meio sobrecarregada, né? Tá, eu tinha que ter feito uma limpeza nela nessas férias aqui, não fiz, e eu acho que eu vou sofrer o resto do semestre. Te cortei, Jandler, repete aí. Fala, Jandler. Não, eu ia perguntar se era das setas, mas já me lembrei que é. Ah, sim. Aqui, ó. Vocês abrem, por exemplo, esse Xmind e vai aparecer diversas formas de vocês elaborarem um mapa mental, tá, pessoal? Isso fica a critério de cada um, né? Qual o layout que vocês acharem mais interessante. Eu, particularmente, vejo que aqui, inclusive, ele oferece também a opção de brainstorm, não, de diagrama de causa e efeito, diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe que vocês viram lá na gestão da qualidade, né? Quem fez comigo ou quem fez com outros professores provavelmente viu lá. Tem aqui também nesse formato, né, de espinha de peixe, né? Mas no caso agora em específico, eu vou usar esse clássico aqui porque de fato deve atender bem a minha necessidade, né, de apresentação para vocês, certo? Está criando aqui um novo mapa. Né? Eu não vou usar o exemplo, tá, do artigo de vocês por motivos óbvios, tá? Porque eu não quero induzir vocês a fazerem um mapa mental similar ao meu, né, ou igual ao meu, que eu faria aqui. Jamais faríamos isso, senhor. Que isso? Mas eu acredito que não. Mas é que talvez vocês pudessem, né, ser influenciados pelas minhas ideias, né? Enfim, então vamos pegar um outro. Iria prejudicar, né, professor? Oi? Iria prejudicar, porque com certeza a gente sabe mais coisas que o senhor. Com certeza, ainda tem mais isso, né, Jandler? Ainda ia atrapalhá-los. Então, eu vou pegar um outro assunto, tá? Inclusive de outra disciplina, para a gente elaborar aqui um mapa mental. Né? Vamos pegar aqui o assunto gestão da qualidade, né? Com a cadeira que a gente falou ali sobre o espinha de peixe. Aí, gestão da qualidade. Vamos supor que a gente lê um artigo e o tema central desse artigo é a gestão da qualidade. Né? Nesse mesmo artigo, nós vimos que uma das premissas básicas da gestão da qualidade é a melhoria contínua. Dentro dessas premissas básicas da qualidade, né, para que a gente possa efetivamente, né, fazer a melhoria contínua acontecer, a gente tem que aplicar uma metodologia. E essa metodologia é o PDCA. Né? E aí, dentro dessa metodologia, o PDCA ele é dividido em plan, né, de planejar, vamos lá, do, que é fazer, executar, em cheque, né, que é checar, cheque, que é checar, né, verificar, e no A,
que é o action, que é o atuar corretivamente. Certo? E nesse mesmo artigo, nos diz que para o PDCA acontecer dentro da organização, né, nós temos que, né, aplicar as 7 ferramentas de controle da qualidade. E, dentre essas 7 ferramentas da qualidade, eu tenho diagrama de Ishikawa, que é o espinha de peixe. Eu tenho... Opa, deixa eu apagar isso aqui, que eu botei o errado ali. Além desse, do diagrama de Ishikawa, eu tenho o diagrama de Pareto. Tá? Além do diagrama de Ishikawa e do diagrama de Pareto, eu tenho, né, o diagrama de dispersão. E por aí vai, né, meus caros. Para que, por exemplo, eu fosse apresentar para vocês, talvez fosse interessante aqui também utilizar figuras. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui um dos maiores objetivos, uma das maiores finalidades da gestão da qualidade é proporcionar satisfação ao cliente, correto? Então, daqui a pouco eu posso pegar aqui, né, colocar aqui um smile, né, um smile feliz, né, e dizer, então, né, escrever aqui cliente e dizer que, né, a satisfação, né, a gestão da qualidade, um dos pilares dela é proporcionar satisfação ao cliente, né? E, pessoal, a ideia é qual? Né? É que vocês, né, a partir de um tema proposto, consigam, né, explodir essa temática central aqui em todos, né, os itens possíveis que vocês virem lá no artigo. Certo? Tranquilo? Compreenderam? Qual é o nome desse aplicativo aí, professor? Eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Existem vários, tá? O português não tem? Eu acho que o Lucid Chart é em português, Lemuel. Jandler. Foi o Jandler que falou. Tá? É que eu não vi qual microfone que estava aberto ali. O Xmind, tem o Free Mind, tá? E tem o Lucid Chart. O Lucid Chart, pessoal, eu tenho praticamente certeza que está em português, tá? Mas se não estiver em português, tá? Se estiver, desculpa, não, a questão não é se estiver em português. A única questão do Lucid Chart é que ele não permite inserir figuras, tá? Para inserir figuras, vocês têm que instalar a versão paga, certo? Então, tem que ser a versão free, né? Tem esse empecilho, por assim dizer, né? Oi, Rafaela, sim? Olha só, o que eu uso uma versão grátis, obviamente, né? Eu uso um site. O único problema é que para salvar eu tenho que fazer uma mão lá, ele não salva normal, sabe? Esses aí, esse que o senhor usa, ele salva mesmo sendo na versão grátis, eu consigo baixar o arquivo que eu fiz? Sim. Ele tem aqui, ó, um save as, né? Salvar como. Espera aí. Não, vamos lá. Share, então. Aqui, ó.
Tu tem como exportar ali para PDF, tá? Uhum. Ah, show de bola, tá? O que eu uso, o único empecilho é esse. Ele, além de, claro, não ter alguns layouts melhores, ele eu não consigo salvar. Mas então Aham, tá. olha só, Rafaela, eu dei o share ali, né? E Uhum. boto um salvar aqui na minha área de trabalho. Vou fechar aqui. Save. Ó, gestão da qualidade. E ele gerou aqui o PDF, ó. Ah, show de bola, senhor. Tá? Então, isso vai ser mais prático para ti nesse quesito. Tá? O outro aplicativo que eu tenho lá na plataforma Aula, que eu passei para vocês, tá? Que é esse aqui. Aqui, ó. Tutorial de como elaborar mapas mentais com a ferramenta Lucidchart. Vocês também conseguem gerar PDF, tá? Tá bom, então. E aqui tem um videozinho que mostra um outro exemplo de mapa mental, né? Se vocês também quiserem dar uma olhada, fiquem bem à vontade. Certo? Então tá, senhorzinho, show de bola, hein? Tranquilo? Bem Tinha tranquilo. digitado Lucidchart ali, não tinha dado Enter, né? Aí, agora tá ali o nome do aplicativo ali também. Certo, meus caros? Então, desejo a todos vocês uma boa noite. Não esqueçam de responder, né? Quem ainda não respondeu, né? O questionário ali, esse aqui que eu estou passando, o cursor do mouse em cima, né? Para vocês garantirem a presença aí na aula de hoje, tá? Professor, Então, Sim, só uma pergunta. claro. A aula de hoje o senhor vai disponibilizá-la quando na net aula? Provavelmente amanhã, Carolina. Normalmente o senhor faz assim de um dia para o outro. A Porque assim, ó, uma coisa que eu não estava preparado para o ensino à distância é que a minha velocidade de download é de 200 mega, mas a minha velocidade de upload é de 20. Aí eu tenho que contratar um outro plano e tal, que eu até estou em vias de fazer isso, para poder ter mais megas para fazer o upload de arquivo, né? Aí fica demorado um pouco. É por isso que eu faço, depois da aula eu deixo fazendo, né? Mas geralmente eu deixo fazendo o upload para o YouTube, mas só no outro dia que daí eu consigo pegar o link e postar lá. Tá certo, professor. Obrigada. Tá? Nada, não por isso. Sem mais dúvidas? da minha parte, não, senhor. Tenha uma boa noite, bom final de semana. Fique com Deus. Obrigado igualmente a ti e a todos os demais colegas. Boa Certo? noite, professor. Um forte abraço aí, virtual pode. Beijo, tchau. Até semana que vem. Professor, eu vi que o senhor vai dar empreendedorismo, né? À distância, eu pelo menos adiantar o senhor. Sim. Mas ali é média 6, né? Acabei de olhar ali o plano de ensino. Ali é disciplina antiga ainda. Ah, então tá, beleza. Só para É confirmar. antiga mesmo. Eu vou ter 2 aulas no semestre com o senhor. Faço 4 cadeiras, 2 com o senhor. Tá? Só que naquela de empreendedorismo o sistema é diferente, tá? Lá não tem aula remota, tá? Só para saber. Sim, é à distância. O senhor só é o tutor. Tranquilo. Exato. É mais light. Tchau. Tchau, boa noite. Se eu conseguir sair, né? Boa noite, pessoal.